Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esta sessão do Festival MFF. Bom dia a todos, boa noite a todos os que estão aqui presentes neste espaço físico, mas também a todos os que nos acompanham virtualmente. O meu nome é Tassiana e eu vou estar a facilitar esta sessão de conversa intitulada Reimaginar Democracia em África, abrindo caminhos para políticas curativas. Antes de mais, eu gostaria também de fazer um agradecimento aos nossos convidados, que nos falam a partir de diferentes lugares: a Aniette Dawol, do Sudão do Sul, a Ruth Castelo Branco, que nos fala a partir da África do Sul, Patrícia Nayambana, que nos fala a partir da Inglaterra, e a Aline Costa,
do Brasil. Muito obrigada por terem aceito o convite. Eu em breve também passarei a palavra para que possam se apresentar. Mas antes de passar a palavra para as apresentações dos convidados, eu gostaria também de contextualizar um pouco esta sessão, como é que surge esta ideia, por que falar em políticas curativas, por que falar em cura e por que pensar como isto pode nos ajudar a reimaginar democracia no continente africano. Esta ideia surge fundamentalmente do sonho de construir imaginários políticos que sejam baseados neste princípio de cura e propósito de cura como um elemento fundamental para o reflorescimento das sociedades africanas e também do planeta. E por que cura? Porque nós estamos numa conjuntura muito particular, né, com a crise de saúde pública global que enfrentamos com a pandemia da Covid-19, mas também porque esta pandemia, se ao mesmo tempo que nos levou a reafirmar esta necessidade de vida e de saúde, também nos mostrou que é preciso pensar em saúde não apenas no sentido restrito médico, individual, mas também de uma forma mais ampla e sistémica. E também porque é preciso também compreender esta crise de saúde global na sua ligação com outras crises que estão a acontecer em simultâneo, crise econômica, ecológica, social e política, que têm se manifestado de formas diferentes no mundo todo e que expressam, de facto, de alguma forma, um adoecimento no nosso modo de viver, no nosso modo de conviver, né? Então, falar de cura é isso, é um posicionamento político que exige repensar saúde, não só nossa, mas dos outros e também da terra, do ecossistema para o qual nós contribuímos e para o qual o qual nós compartilhamos. Então, eu gostaria agora, com esta pequena introdução, de passar a palavra para os meus convidados, para que eles se pudessem apresentar. Eu iria pedir que a Aniette, da OL, que nos fala a partir de Inhambane, pudesse se apresentar. Hi, good evening, everyone. Nice to meet you. Nice to see you. Thank you, Tatiana. So my name is Aniette Dawul. I am a human rights lawyer coming from South Sudan. I live in Mozambique in Inhambane, and I've been here for several years. I run a few different projects in South Sudan. I work with women in a project called the Roots Project. We help to give women opportunities for work, women who missed out on education. And of course, in that, we really integrate healing, trauma and healing, because this has really been something that's been coming up for us as a society and community, dealing with women who are dealing with sexual-based violence, violence in the home. We are talking about conflict, we're talking about displacement, and of course, everything that COVID-19 has also brought. I also am a co-founder of an organization called Remembering the Ones We Lost. So we document names of victims of conflict from South Sudan since 1955. And here in Mozambique, I also do some work with women, working on a project called Libumba. Ceramica, we work with women also, just finding empowerment and also, again, integrating healing. And I'm here also because I am a faculty member with the Center for Mind Body Medicine. It's based in DC, but it works on global trauma relief, so population-wide trauma reduction. And I am very happy to be here. Thank you. Muito obrigada, Aniette. Thank you.
Passaria agora a palavra para a Ruth Castelo Branco apresentar-se também. Olá, boa noite e muito obrigada, Tatiana, por ter organizado um painel tão interessante e por me ter convidado. Meu nome é Ruth, sou investigadora no Centro de Estudos de Desigualdade do Sul, em Joanesburgo. Sou também sindicalista e sou membro do comitê editorial da plataforma moçambicana alternativa. O meu foco é em direitos laborais, a proteção social e o papel redistributivo do Estado, tal como a organização Mobilização de Trabalhadores Informais. Obrigada. Muito obrigada, Ruth. Vou passar agora a palavra a Line, que nos fala desde o Brasil. Boa noite, Tassiana, boa noite a todas, todos e todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Para mim também é uma grande alegria, uma honra estar nessa mesa tão interessante, né? Estou super feliz com a conversa que a gente vai poder fazer aqui hoje. Bom, Tassiana falou, eu sou do Brasil, eu sou filósofa, né? E minha pesquisa se concentra sobre o tema do colapso ecológico e do antropoceno, né? De uma forma geral, esse conceito que tem sido falado muito ultimamente, e as implicações desse problema para outras áreas, né? Para a filosofia, para a antropologia, para a própria prática científica, prática artística. Então, é um pouco nessa linha que eu vou conversar com vocês hoje. Eu também sou professora aqui de filosofia na Universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e eu também sou pesquisadora de pós-doutorado no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Aline. Nós contamos também com mais um convidado, que é o Patrice Nayambana, mas que vai se juntar em breve. Então, assim que ele ingressar, nós depois iremos convidá-lo também para se apresentar. Entretanto, antes de eu voltar a passar a palavra para cada um dos convidados poder partilhar a sua fala, eu gostaria também de partilhar algumas notas, muito brevemente, sobre por que a necessidade de reimaginar democracia, de descolonizar democracia, e como é que a filosofia do Ubuntu, que vem se popularizando, como é que ela pode ser uma fonte de saber, de conhecimento, realmente que propõe outras lógicas de entender a vida, de nos relacionarmos uns com os outros e com a Terra, que pode realmente permitir essas políticas curativas que nós estamos aqui a tentar invocar de alguma forma. Então, antes de mais, dizer que é de extrema importância no contexto atual afirmar o valor da democracia, né, considerando também todos os movimentos totalitários, totalitaristas, autoritários e fundamentalistas que vêm ressurgindo, mas é também importante compreender um pouco as limitações do sistema democrático atual que nós temos, que é o sistema de democracia liberal representativa, e como de alguma forma este sistema também está emaranhado ou está atrelado a este modelo dominante político-económico, né, que nós podemos chamar de modernidade capitalista, e que, como vemos, vem alimentando ou gerando de alguma forma este esvaziamento ecológico que nós estamos a acompanhar, mas também um esvaziamento da pluralidade de conhecimentos e de culturas ao longo de vários séculos, né? Isso se vem manifestando talvez no agudizar destas crises que nós vivenciamos hoje. Então, neste sentido, eu queria propor pensar um pouco como é que nós podemos talvez descolonizar este modelo ou reinventar outras possibilidades democráticas. Primeiro, uma das coisas que nós vemos é que todo o processo de democratização que se deu nos anos 90 no continente africano, ele veio acompanhado também de uma série de reformas económicas para integrar os países africanos no mercado
e na lógica do mercado, e, portanto, ele acaba por, portanto, o processo de democratização acaba também por significar uma expansão ou consolidação da modernidade capitalista no continente, né? Com todas as desigualdades inerentes, com todo o seu caráter patriarcal e também racista. E por outro lado, o que nós vemos em muitas das análises sobre os processos de democracia em África é que um dos desafios para as sociedades africanas se tornarem de facto democráticas é uma espécie de ausência de valores e de princípios democráticos nas nossas culturas e nas nossas experiências históricas. E então eu queria contestar um pouco essa ideia, né, que é uma leitura bastante reduzida daquilo que são a diversidade de histórias e experiências democráticas do continente e propor um pouco o Ubuntu como um princípio, um sistema filosófico que tem um caráter que pode realmente aprofundar a noção que nós compreendemos hoje de democracia, né? E talvez antes disso só comentar também algumas das limitações que nós encontramos hoje, né, neste sistema de democracia liberal ou representativa. Uma das limitações que nós vemos é esta separação artificial entre aquilo que é a esfera política e a esfera econômica e outras esferas ou outras dimensões da vida, seja a nível cultural ou psicológico, né? Então, tudo isto acaba, esta separação artificial acaba gerando também uma despolitização daquilo que poderia ser o exercício democrático no dia a dia, nos diferentes espaços, nas diferentes dimensões da vida conjunta, no trabalho, na casa, no mercado, etc. E por outro lado, este modelo de democracia que nós temos também, ele se assenta numa separação entre indivíduo e comunidade, ou numa noção individualista, né? De bem-estar e de direitos políticos e civis, né? Então, alguns autores, eles vão, e pensadores africanos, eles vão questionar um pouco como, no fundo, esta experiência, ou melhor, esta agenda de democratização liberal, ela acaba por substituir, inclusive, outras formas de participação coletiva democrática na vida pública, e passa a ser substituída por uma cultura de individualismo e de carreirismo, né? Então as pessoas passam a assumir posições dentro das estruturas formais de poder, mas numa perspectiva mais individualista. E outra limitação que também é muito partilhada é a questão da fraca participação direta, né? Com o sistema representativo. Então, há fraca participação direta nos diferentes espaços da vida pública, porque o exercício democrático acaba se restringindo muito ao ato individual de votar, né? E outras formas de intervenção política acabam também sendo mais condicionadas às estruturas formais, aos partidos. Então, quem não tem uma filiação partidária ou não se identifica, né, com um partido, se vê mais, entre aspas, castrado neste desengajamento e em poder, de facto, intervir para moldar e influenciar as políticas públicas ou mudanças na sua comunidade e sociedade, né? Então, esta crítica, de um modo geral, ela vai mostrar que acaba havendo uma redução, no fundo, de espaços alargados que sejam de formação de cidadania, de facto, e de poder, de empoderamento político e também de decisão. E outra grande crítica que é feita também, ou outra limitação que é debatida, é a ideia de que este formato de democracia como nós temos hoje, ele acaba por reproduzir também a lógica de competitividade, a lógica mercantilista do sistema capitalista, né? Então ele gera relações meio clientelistas com os cidadãos, né? Os cidadãos passam a ser comprados para o voto, né? E acaba
isso acaba gerando também essas relações neopatrimoniais ou patrimonialistas em que a coisa pública é tratada como coisa privada, né? E por outro lado, aquilo que nós vemos é também esta lógica toda do marketing e a necessidade cada vez maior de altos financiamentos aos partidos, levarem a uma subjugação das demandas democráticas, das demandas por mais direitos aos interesses econômicos, né? Então, o que eu me propus fazer foi um pouco olhar para como é que o Ubuntu, como é que a filosofia do Ubuntu ela pode trazer alguns princípios que rompem um pouco com este caráter individualista e mais limitado ou reduzido da participação direta, da participação do modelo atual que nós temos. Acho que muitos de nós já ouvimos falar de Ubuntu, que tem sido um conceito popularizado nas últimas décadas e que ficou particularmente conhecido com Desmond Tutu e também com Nelson Mandela. Mas, de forma muito sintética, este é um sistema filosófico que é baseado em experiências e práticas de vida presentes em diferentes histórias e em diferentes grupos etnolinguísticos dos povos Bantu. E a base da sua cosmovisão, ela se sintetiza na própria palavra Ubuntu, que pode ser traduzida como eu sou porque tu és, ou eu sou porque nós somos, né? Então, ele parte deste princípio radical de que o outro também é parte de mim e de que a minha humanidade é afirmada no reconhecimento da humanidade dos outros. Então, neste sentido, o Ubuntu ele propõe uma dissolução desta dicotomia moderna entre indivíduo e sociedade, né? Ele rompe um pouco com esse modelo cartesiano de individualidade e ele nos convida a pensar a partir de uma ideia de inter-relação, de interdependência, né? A forma como indivíduo e comunidade são pensados é como um contínuo, como se fossem mutuamente constituídos, né? E isto é muito diferente da lógica individualista que marca um pouco o modelo econômico e político que nós temos vigente e que tem gerado todas essas formas de adoecimento que nós partilhamos. Por outro lado, este princípio de inter-relação ou interdependência, ele também vai levar à necessidade de pensar numa indivisibilidade da vida. E então isto propõe uma ideia de radicalizar democracia para além daquilo que nós convencionamos como a esfera política ou as esferas formais de intervenção política, e eles mostram-nos a necessidade de uma compreensão mais sistémica que repolitiza as diferentes dimensões da vida e que também questiona as desigualdades nos diferentes espaços, né? Em casa, no trabalho, no mercado, na educação, nas relações, né? E ao mesmo tempo este princípio de inter-relação ou interdependência, ele também mostra que não é possível termos direitos políticos e que estes direitos políticos não poderão ser efetivados se nós não tivermos também garantidos direitos económicos e sociais, se nós não tivermos os direitos também identitários e de outros grupos que têm sido historicamente marginalizados, como as mulheres. Então, isto pressupõe uma inclusão radical que é bastante diferente da lógica que nós temos agora, que é um modelo democrático que consegue conviver e compactuar com formas de desigualdade económica profundas, né? E com altos níveis de concentração e monopolização da riqueza e do poder. E outro princípio também do Ubuntu que é muito importante é de uma justiça reconciliadora e reparadora, e acho que isto também é um ponto importante, principalmente falando de cura, falando da necessidade de cura tanto do opressor como do oprimido.
E ainda esta questão da indivisibilidade da vida, ela pode, e da interdependência, inter-relação, ela pode ter uma leitura não antropocêntrica, né? Que inclui também a natureza, né? Eu sou porque tu és e porque a natureza também somos nós. E isto implica também, de facto, repensar práticas e valores democráticos que não sejam coniventes, novamente, com relações económicas que sejam destrutivas e que não respeitem os limites da terra. Então, eu penso que este princípio também é muito importante, considerando toda a crise ecológica que nós estamos a viver. E, por fim, outro princípio é a ideia de compartilhamento de poder, né? Desmond Tutu vai falar que o Ubuntu significa também que eu sou humano porque eu pertenço, eu participo e partilho. E que uma pessoa se torna humana na medida que ela compartilha o seu poder. E isto nos leva também a pensar em outros formatos de liderança e estruturas políticas mais horizontais e menos rígidas. Então, eu termino aqui com estes princípios da filosofia do Ubuntu como uma forma de inspirar outras direções e políticas curativas que marquem esta transição de relações desiguais, hierárquicas, competitivas e extrativistas para relações mais igualitárias, colaborativas, solidárias e nutritivas. Então, eu gostaria, com o desfecho destas notas um pouco mais extensas sobre o Ubuntu e descolonização da democracia, gostaria de passar agora a palavra para a Aniette, que nos vai falar um pouco sobre a biologia da construção da paz, e acredito que ela vai também expandir um pouco como é que isto se liga com a ideia de possibilidades de práticas e políticas curativas. Então, Aniette, por favor. Obrigada. So this is my presentation, the biology of peace building. So I really want us to think about that, you know, fight or flight, the fight or flight as a concept, fight or flight as a body's defense system. When a threat is coming, whether it's real or imaginary, our body mobilizes itself to be ready to fight or flee. So what happens in the body when this happens, when you go into fight or flight? Our pupils dilate so we can see the threat better. Our hearts beat faster. Our breathing changes, becomes more fast, rapid, shallow. Our digestion goes on pause. Our mouth becomes dry. Our hands and feet become clammy or sweaty because all the blood is moving to our big muscles so that we can fight or run for our lives. And when the threat is even bigger, when it's a rape, when it's an explosion, when it's a car accident, we go into another system of freezing. It's the same part of the fight or flight structure. So we go into a freeze where we disassociate with what is going on around us. We become numb, we detach from what is happening and have this distance so that we can actually survive this moment. In our brains, things also happen. Our thinking changes. Our body is releasing all of these chemicals, including cortisol, goes to the brain and starts the fight or flight response. A part of our emotional brain, the amygdala, becomes what we call hijacked. So fear and anger become the center of everything that we're looking at. The parts of our brain that have to do with decision-making, with looking at people and seeing their expression and understanding what's going on, also become detached. It becomes harder for us to be able to relate to other people, to have compassion and empathy for other people. And these are all very important for survival.
And this happens with humans and happens with animals. Every animal with a vertebrae has this flight or flight response. For most animals, it's a healthy response. For humans, it's become less and less healthy because of the environment that we're living in, because of the environment that we have come into as well. And so when we think about our today, you know, we're meant to get into the fight or flight. Cortisol sends a message to the brain. Everything is better, everything is good. We've either survived or not survived. And so if we have survived, then we're supposed to come back to homeostasis, to a relaxed state, a state where what we call equilibrium. And so when we think about where we are coming from and who we are, you know, we're coming with baggage from our ancestors. We know now that traumas and stress can be passed down from generation to generation. And so what have our ancestors been dealing with? This is what we're dealing with. We're talking about historical traumas, slavery, colonialism, migration, all of these. And of course, you know, childhood experiences, depending on, you know, someone has had adverse childhood experience, and they can range from many different things, from divorcing parents to violence in the home, to other things that are happening. Some people are coming from a history of war and trauma, you know, war and conflict, displacement, a loss of a loved one, chronic illness can be our own, or it could be for someone that we love and care about. All of these increase stress and trauma in our lives. Now we have climate change, and now we also have COVID-19, along with all the other things that we've been able to see where discrimination, again, brings all of these things to light. So the stresses that we live, what we're eating is completely different from how it used to be. Social media is another added stress. And stress is really a part of our lives. And I wanted to read a little segment from the introduction of a book called Transformation, Discovering Wholeness and Healing After Trauma by my teacher, Dr. James Gordon, who's the founder of the Center for Mind-Body Medicine. He says there are two common and dangerous misconceptions about psychological trauma. The first is that trauma comes only to some of us, combatants or civilians in a war, victims of natural disasters, survivors of rape and incest, children who have grown up in the most callous and sordid of families. The second is that trauma is an unmitigated disaster causing permanent emotional crippling, requiring never-ending treatment, and that it's really limiting the lives of those who have experienced it. So those are the two misconceptions, but in fact, trauma comes sooner or later to all of us. And, you know, this is not to bring a gloom, but to highlight the fact that trauma is a part of the lives that we are living. So if you take that and put it into the lens of peace building, to the lens of sociopolitical activism, what does that look like when people are operating from stress and trauma, where their brains are, you know, seeing fear where there is no fear, you know? And I'd like to invite all of you just to think for a minute, you know, how many times in our modern lives do we operate from this place of fight or flight? And how often does our heartbeat race and our breathing, how often does that change to the point where, you know, we're running for our lives, or we're fighting for our lives because we're stuck in traffic, or because you got an email from your boss, or because, you know, all the number of things that cause us stress and anxiety and all of that. So this is just to be a little bit compassionate for ourselves, because this is a situation we're dealing with. And then now when we put it to those people who are trying to broker peace, like they did in trying to do that, military,
politicians from South Sudan who had been traumatized and working in a very hostile environment for a long time, our lives as South Sudanese were in the hands of people who were highly traumatized and have never processed their trauma. So, this is something that, you know, what does that look like? It looks like peace in South Sudan. That's what it looks like. So when it comes to peace building, you know, what are the opportunities for us to rethink how we're doing this? So concepts like Ubuntu, as Tatiana has been talking about, I am because you are, humanity to others. A person is a person through other people. In my native language, Dinka, we have a similar concept called Chieng, and Chieng really is defined as a verb to look after, or to rule, to inhabit, to treat a person, or to relate to a person. As a noun, it means human relation, you know, conduct, a custom way of life, culture, essence, and nature. So by history, our concepts of living are very healing. We live in a healing environment where the care is, you know, the care is communal. And this is really something that I've also began to learn from being, going to the Center for Mind Body Medicine. And I went to the Center for Mind Body Medicine because of a lot of personal trauma. And I went because of my work, the trauma coming from my work and the trauma coming from my experiences. And so when I think about it, you know, thinking also about Africa being, you know, thinking of mental health as a Eurocentric thing, I believe that mental health has always been integrated into the way that we have lived our lives. With the concepts like Ubuntu, concepts like Chieng, we have been able to have traumas come, but also be able to manage. And so at the Center for Mind Body Medicine, our whole healing model is based on community and group work. You can only heal within groups because we are part of a social system. And, you know, just as an infant needs to be held in order to know that they need to survive, as adults as well, we need this community to be able to know that we're held by our communities. And so some of the things that we teach at the center really resonate with me, coming from an African background. We use expressive movement, we call it expressive meditation. For me, it's traditional African dance, where we come together and we really move our body. And this shaking, this actual physical shaking, is part of the healthy stress response of animals that, you know, we do and we need to do to break patterns that are continuous. We also teach breathing, different ways of breathing slowly and deeply into the belly. These are, if any of you have little children, I know Tatiana, you do. If you watch how they breathe, they know how to breathe. We know how to breathe, but we lose that because of the way that our lives are and how we're going. In this model, we also explore the genogram, and the genogram is looking at our ancestors. What were their traumas? How did they deal with it? Where are we going to find our patterns, and where are we going to break them, and where are we going to keep them, so that we can make sure that we can also change the leaf. So I really believe that we have an opportunity as Africans, again, more and more to learn from what is happening on a global level, taking what we know from our past, which now, I mean, we have a lot of scientific studies about some of these things that are very natural to us, and how we can intentionally place them in situations where we need to have a healing environment. We need to have a system that's, you know, back and forth.
Nothing that I'm talking about is a silver bullet. It's not a silver bullet. What it is maintaining as traumas come. You know, we don't know what tomorrow holds. We know what happened in our past. We don't know what tomorrow holds. And so as we don't know that, we just continue, but basically the environment in which we're operating it needs to be more community-based rather than going into the more individual ways in which we're dealing with. And I also just wanted to mention, you know, that food is medicine. You know, I mean, in Africa, when you think about traditional African medicine, it's also herbalism. We don't, you know, tell you what herbs to take and things like that, but we do recognize that there's a lot of medicine within food and how you're eating slowly, eating with your hands, eating until you're 80% full rather than completely full, just eating natural foods, you know, so all of these things are all part of the healing process. And so when I think about, you know, healthcare in the West right now, which is completely detached and segregated, versus what people are trying to do there right now, which is to become more integrated, to become more holistic, we are there. So what does it look like to marry those two things together, to bring what we know, you know, from the past, bringing it together and adding it to these different spaces where we're talking about peace, we're talking about reconciliation, and we're talking about development and actually sustaining an environment where we can thrive as a community, but with awareness of the mental health challenges that exist and have always existed. And I think that's pretty much it. So yeah, thank you. Thank you. Thank you so much, Aniette. Muito obrigada. Acho que trouxeste desafios muito importantes de pensar como é que nós podemos reaprender de outras fontes de saber, de outras cosmovisões africanas e como elas nos podem informar práticas e políticas curativas. E eu gostaria agora de chamar também o Patrice Nayambana, que está baseado na Inglaterra e que também poderá se apresentar e falar um pouco sobre qual o papel do artista na democracia e também um pouco sobre a inspiração ancestral para o artista. Patrice? Hey, hello everybody. How are you? My name is Patrice. I'm an African performing artist from Sierra Leone, Ghana, and I'm speaking to you from a field in the United Kingdom. Are you being translated? Am I being interpreted, or should I just continue straight through? Yes, you are being translated. So you can go ahead. Thank you. Do I have to pause or just keep going? You can go slowly, but as you wish. I mean, you're being translated, no worries. Okay, great. Okay. I want to start with some words that I wrote when I was 23 in Sierra Leone. In the garden of Adam and Eve, people stalk the streets, trying to grow into the skies with a thirst in their eyes. Hatred rocks in bellies, bitter jealousy, froth in loins, greed, nail polishing, fingertips, scratching,
children to death. I wrote that after having lived in Barbados, in England, in France, and I returned to Sierra Leone, the capital of which is Freetown. And I saw something in that democratic, so-called independent state that made me think and has been making me think for the last 40 years, because I'm 60 years old now. We had the highest infant mortality rate in the world, but we also had the third largest population of Mercedes-Benz in the world. And at the age of 23, I asked my dad, what has democracy done for those who will be swallowed up into the machine of disposable humanity? Because I had seen democracy in Barbados, I had seen democracy in America, I had seen democracy in England, and I had seen democracy in the Gambia, and I had seen democracy in Sierra Leone. We were only about 23 years old at that time, because I was born on the day that Sierra Leone got independence. So it became a matter of trying to find out why, as a young man. What are the stories that lead us, the narrative that lead us to where we were then? Now, 40 years later, we have had civil war, terrible civil war. We have had diaspora brain drain, where by the age of 4 or 5, a young person in Sierra Leone is thinking of leaving the country because that democratic state has not been able to produce an education system or a value system that will enable the African in Sierra Leone to value what he has. And so now many of us are scattered throughout the world, asking the question, when will we go home? In the democratic space in England, I can tell you, there is uniform distrust and mistrust of elites that are operating in the democratic space. And you know, I don't have to go into that. We have all manner of corridors in the democratic space. Social media, control of media, and so on and so forth. But from those days when I was asking, in the Garden of Adam and Eve, people stalk the streets. When I was asking why the machinery of disposable humanity must be perpetuated, I began to tell stories and I began to investigate stories. And I had to go back into ancestral consciousness to find out why we are where we are now, and hopefully to find some paths forward. So when we are imagining and dreaming of what could be, we look to our ancestors, the good as well as the not so good. And this is where the artist comes in. Now, of course, you cannot tell an artist what to do. But when I look into my ancestral memory,
I see a structure. I see a matrix that validated and centralized the importance of culture, which was to do with the body, the breath, the land, the ocean, the seas, the skies, and well-being for everybody. So in Sierra Leone, we have something that we call the Barre, and the Barre is where we all come to meet to discuss whatever it is we need to discuss. And we do it with our breath, with pounding the earth with our feet, with our bodies, and we do it collectively. And we're doing it together, ameliorating the tensions, ameliorating the trauma, ameliorating the hurt, ameliorating the pain. So for the artist, the storyteller, there's a type of artist who is creating for an art for life's sake, not for an art for art's sake. We consider our vocation is to serve the community, to serve families, to put flesh on silences and erasures, whatever they may be. So as we look to the future, as we look to dream, it is the artist's duty, a certain type of artist, obviously, to put flesh on silences for the ones and the generations that are coming behind. It is the artist's duty to connect the generations, the older generations, and the bravery of the younger generation. And in that exchange, we will seek and we will find what it is we need. Now, one thing that the artist does is we ask two questions. How are we living? And how do we want to live? How are we living? And how do we want to live? And we do it in the Barre. The time is coming when this social media is not going to be enough. We're going to have to sit in front of each other and hear each other breathing and listen with compassion to our journeys. And hopefully, through cultural synthesis, what Paulo Freire is saying, that as we listen to each other with compassion, with humility, we will find the roots to healing. We will find the answers to the type of leadership, the concepts of leadership that we need to put well-being of humanity or the human being as a priority. In the West, it is trade. It is not well-being. For them, trade answers everything. But for our ancestors, we had spirit and ritual in the center. In the culture space, that is where change is likely to happen. And it is the artist's duty to use that ancestral inspiration to help us centralize the arts and the Barre and the listening and the seeing one another and the understanding of one another. That's what we do. And we do it with sacrifice. We do it unto death if necessary, by whatever means necessary, except for unnecessary violence, of which it's all over the place in many ways. Konda by goyo, konda by goyo. Gia mutelo, vindi vanda, vanda, vanda. What does that mean? Well, that's what we're here for. To get to the Barre, to explain to one another. And if we cannot listen with compassion to one another, we will never be able to imagine the kind of healing society we need. Thank you very much. God bless you all. I love you all. Bye.
Thank you so much, Patrice. Thank you so much, really. Eu gostaria agora de passar a palavra para Lynn Costa, que nos fala do Brasil e que vai partilhar a sua fala da ficção como arte de imprever o mundo. Aline, obrigada. Obrigada, Tassiana. Então, acho que vai ser uma fala que vai se encaixar muito bem, né, com o que a mesa tem discutido até então, que a gente poderia chamar, de repente, de práticas do sensível, né, práticas sensíveis de cura, regeneração. E eu vou focar, sobretudo, talvez um aspecto mais específico, né, dessas práticas do sensível, que seria justamente a ideia da imaginação, né, e da ficção, né, como uma prática capaz de nos ajudar a reimaginar novos possíveis, né, ou futuros possíveis. Então, pensar um pouco a imaginação como um compromisso político, né? Então, bom, eu vou ler aqui, né, o texto para não me perder. Então, nos tempos atuais, quando se acumulam problemas tão graves quanto as mudanças climáticas e o colapso ecológico de uma forma mais ampla, mas também a pandemia, né, da Covid-19 e a perspectiva de pandemias futuras causadas pelo colapso ecológico, né, aqui no Brasil a pandemia foi um grave problema de saúde coletiva, né, saúde pública, as fake news, o negacionismo, a ascensão da extrema-direita, a polarização político-ideológica e o recrudescimento do neoliberalismo, entre outros problemas, né, a lista infelizmente é extensa. Então, diante desses problemas todos, nós temos prestado uma atenção especial à noção de distopia, sobretudo a obras de ficção ditas distópicas. Muitos chegam a afirmar que a grande recorrência desse tema na ficção científica corresponderia a um esforço de prever as consequências pessimistas de nossas práticas atuais. Eu não discordo totalmente desse aspecto antecipatório da ficção, mas o meu interesse hoje é conversar sobre a importância da ficção para imprever, unpredict, né, o mundo, ou se preferirmos, imprever o fim do mundo, né, o que a torna, a ficção, uma arte de extrema importância para quaisquer movimentos politicamente significativos que tenham lugar hoje. Foi a escritora Ursula Le Guin que me fez entender que, ao contrário do que se costuma pensar, a ficção científica não consiste na extrapolação de uma tendência ou de um fenômeno do presente para o futuro, como se o escritor dissesse: se isso continuar, eis o que acontecerá. Na introdução ao livro A Mão Esquerda da Escuridão, Le Guin afirma, e aí eu cito a Le Guin: obras de ficção científica estritamente de extrapolação, em geral, chegam mais ou menos onde chega o Clube de Roma, em algum ponto entre a extinção gradual da liberdade humana e a extinção total da vida na Terra. E ela acrescenta: qualquer coisa levada ao seu extremo lógico torna-se deprimente, quando não cancerígena. Le Guin propõe, então, que leiamos seu livro como um experimento mental, no qual, eu cito novamente, o pensamento e a intuição podem mover-se livremente dentro de limites estabelecidos pelas condições da experiência. Nesse sentido, mais que prever o futuro, o objetivo do experimento mental é descrever a realidade, descrever o mundo atual. E se o pensamento e a intuição podem mover-se livremente dentro de certas condições, é porque essa realidade, esse mundo atual, encerra mais surpresas e possibilidades do que aquelas vislumbradas pela mera extrapolação. A ficção, portanto, não prevê, ela descreve, mas o faz mentindo ou inventando. E, no entanto, a verdade naquilo que ela diz. Uma verdade contada via um caminho tortuoso e peculiar. Tá, estou me pedindo aqui para falar mais devagar, vou tentar. Bom, mas os artistas não seriam os únicos a carregar o fardo e o privilégio de expressar verdades de forma tortuosa e singular. Ainda segundo Ursula Le Guin, e aí eu cito: o cientista é outro que se prepara, se apronta, trabalhando dia e noite, dormindo e acordado, para a inspiração. Da citação. Tal perspectiva vai ao encontro do que diz Bruno Latour, um dos pensadores que mais tem se debruçado sobre o chamado antropoceno
e os problemas nas relações entre ciência e política que tem lugar nessa nova época geológica. Para Latour, mais do que oferecer previsões ou determinar de uma vez por todas o que o mundo é, o trabalho do cientista é fazer emergir, mediante uma série de provas, personagens insólitos que passarão a compor a nossa sociedade, nosso coletivo. Assim como o escritor, o cientista inventa novos integrantes em nosso mundo ao mesmo tempo que os reconhece. Ele descreve a realidade ao mesmo tempo em que a produz e a modifica. A ciência, então, tem esse aspecto ficcional, segundo Latour. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, nossa realidade não incluía microagentes com alto potencial de causar danos à saúde dos humanos. Seguindo as pistas deixadas por esses agentes misteriosos, os cientistas os chamaram de vírus SARS-CoV-2 e continuam tentando entender o seu comportamento para melhor adaptarmos nossa realidade à sua presença. A tarefa do cientista, portanto, não é meramente explicar o mundo como ele é, mas abrir espaço para o que está sempre vindo a ser. Uma tarefa que Latour chama de metafísica, quando ele coloca seu chapéu de filósofo, ou cosmológica, quando ele fala como antropólogo. E é por isso que ele diz, e aí eu cito o Bruno Latour, o mundo sempre transborda a natureza, ou, mais exatamente, mundo e natureza são marcos temporais. A natureza é o que já está estabelecido. O mundo é aquilo que vem. Fim da citação. Mas ao reconhecer o caráter inaudito daquilo que vem, não quero com isso dizer que antecipar o futuro não tem serventia. Muito pelo contrário. Como afirma o filósofo Jean-Pierre Dupuy, a magnitude das possíveis consequências das escolhas e imposições que construíram a chamada civilização industrial nos obriga a tentar prenunciar tais consequências, avaliá-las e orientar nossas atitudes por essas avaliações. Eu não poderia concordar mais. O problema é que a influência das previsões nas decisões que precisam ser tomadas para enfrentar as catástrofes por vir, a influência dessas previsões é bastante limitada. Primeiro, porque nós nunca poderemos antecipar tudo. Se esperarmos saber mais antes de agir, será tarde demais. E segundo, porque, para ser capaz de prevenir uma catástrofe, é preciso antes que acreditemos na possibilidade de que ela ocorra. É a imaginação, a especulação, ou mesmo a inspiração, para falar como a Le Guin, que produz a disposição a agir, informados pelo conhecimento do que pode se passar. Pois a da natureza da catástrofe parecerá um só tempo provável e impossível antes da sua efetuação. Por isso, precisamos nos posicionar pela imaginação no futuro em que ela já ocorreu, para ter alguma chance, se não de impedir a sua efetuação, ao menos de conjurar a sua pior versão. A previsão, portanto, não é a ferramenta mais importante aqui. Até porque, se conseguirmos evitar a catástrofe permanecerá no campo do não realizado. E a previsão se mostrará equivocada em retrospecto. Mais do que previsão, então, a forma de prudência mais adequada à nossa época exigiria passar de uma metafísica da incerteza, não sabemos se uma catástrofe vai acontecer, a uma da indeterminação. Sabemos que vai acontecer, só não sabemos exatamente como. E esse como, e aqui eu estou juntando um pouco a proposta do Dupuy com a proposição da filósofa Isabelle Stangers, autora desse conceito de cosmopolítica, que nomeia nossa mesa. Então, esse como precisa suscitar uma arte do cuidado e da atenção, que leve justamente em consideração as antecipações que pudermos fazer dos perigos, mas sem tomá-los como destinos inelutáveis. Nosso destino, portanto, depende de que sejamos capazes de acreditar. Acreditar que a catástrofe pode acontecer, ainda que não tenhamos meios de prever sua efetuação, mas também acreditar que há espaço para o pior não se passar, pois nada está dado de uma vez por todas. Exige acreditar no mundo, como propunham Deleuze e Guattari, Gilles Deleuze e Félix Guattari. E aí eles dizem, não propriamente na existência do mundo, mas em suas possibilidades de movimentos e intensidades para fazer nascer ainda novos modos de existência.
Talvez possamos mesmo dizer que acreditar no mundo é uma forma de imprevê-lo, corroborando o que já dizia o escritor José Luis Borges. O futuro é inevitável, mas ele pode não ocorrer. Então, é nessa chave da capacidade ou da incapacidade de acreditar nos movimentos do mundo que eu proponho que leiamos, por exemplo, um fenômeno como o negacionismo climático, né? Os ditos céticos do clima. As análises sobre o problema frequentemente atribuem essa atitude à suposta ignorância de seus adeptos, a qual os tornaria presas fáceis de indivíduos e grupos que disseminam uma aparente controvérsia, né, a respeito da facticidade das mudanças climáticas, né, e com isso esses indivíduos lucram com a destruição do planeta. Então, com base nesse diagnóstico, a solução mais comumente proposta tem sido bombardear as pessoas com mais informação, exigir mais educação, investir na divulgação científica, né, combater as mentiras dos profissionais da negação com a verdade dos fatos, diante das quais as pessoas inevitavelmente terão de se dobrar. Eu não sou contra, evidentemente, mais educação ou informação, mas eu estou de acordo com Bruno Latour quando ele afirma que, mais do que falta de conhecimento e informação, o negacionismo consiste numa incapacidade de acreditar que o mundo pode ser mais do que um mero pano de fundo para a história humana. O negacionismo expressa um profundo desejo de impor estabilidade a um mundo que vem se mostrando, ao contrário, espantosamente dinâmico. E o mais desconcertante é que os negacionistas baseiam o seu desejo de estabilidade numa certa imagem da ciência com C maiúsculo, esculpida trabalhosamente desde o século XVII, e persistente ainda hoje, né, para o imaginário europeu, essa imagem da ciência como uma prática que seria capaz de dizer tudo o que pode ser dito sobre o mundo, de domesticá-lo, de torná-lo justamente previsível. É porque nutrem essa expectativa de conhecimento totalizante que o melhor conhecimento científico de que dispomos hoje lhes parece incompleto, manipulado ou indigno de confiança. É por isso também que eles acabam preferindo se refugiar em explicações maniqueístas e soluções simplistas que oferecem a imagem confortável de um mundo imóvel e previsível. Eu vou pular isso aqui para a gente, enfim, para dar tempo, né, não passar muito do meu tempo. Assim, se o negacionismo expressa o desejo de restaurar uma verdade que ofereça orientação no mundo que se transforma cada vez mais rápido, não é desmascarando ou ridicularizando suas convicções que conseguiremos chamar os negacionistas à razão. Talvez nossas melhores chances residam em apelar para um outro tipo de verdade, cuja solidez provém da possibilidade mesma de que as coisas possam ser diferentes. Aquela verdade que é contada via o caminho tortuoso e peculiar da ficção, que associa o mundo ao inesperado e ao imprevisível, que ensina a acreditar naquilo cuja efetuação não podemos prever e que, justamente, por esse acreditar, nos torna capazes mesmo de imprever. Trata-se, portanto, de uma verdade que não mais se opõe à imaginação, mas se alia a ela para explorar âmbitos até então não visitados da realidade. Ao fazer isso, a realidade ela mesma se mostra múltipla e complexa o suficiente para acolher outras imagens de mundo e outros modos de vida que, numa concepção muito restrita da realidade, eles eram relegados a fantasias, ilusões ou crenças arcaicas. O neologismo imprever, não predict, né? Aliás, eu encontrei no artigo recente do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. No texto, ele conta que um outro antropólogo, Lévi-Strauss, certa feita estabeleceu uma distinção entre as figuras do engenheiro e do bricoleur, né, para contrastar, respectivamente, as características da ciência moderna e da imaginação mítica dos diversos povos ameríndios, né, os indígenas que vivem aqui na América. Né? Ele prossegue, eu cito Viveiros de Castro. Há na bricolagem o elemento essencial daquilo que o também antropólogo Roy Wagner definiu como o esforço de imprever o mundo, agir de modo a subverter as compreensões convencionais do mundo, inventar depois do fato, digamos assim. Acredito ser uma importante ideia para nosso tempo. Estamos enfrentando terríveis previsões sobre o mundo. O que devemos fazer para imprevê-las? E o que podemos aprender com os povos
indígenas e outros povos extramodernos a respeito disso? A resposta sugerida por Viveiros de Castro aponta para aquilo que ele chamou de summoness, uma espécie de algumidade, né, se a gente pudesse traduzir para o português. Um pensamento muito comum entre os ameríndios, refratário a generalizações sobre o estado das coisas. Um pensamento que maliciosamente viola ou rejeita qualquer quantificação de validade universal. Esse conceito expressa o imperativo de deixar sempre alguma porta aberta para a entrada do inaudito, para que aquilo que aparece como definitivo se desdefina, para que contra todas as previsões e sentidos estabelecidos, reste a possibilidade de imprever o mundo. Né? Contra o tudo, o o todo, ele oferece o não não todo e o algum. Né? Aquilo que em nossa cosmologia entrevemos, sobretudo fazendo recurso à ficção, de tão asfixiante e restrita é a nossa concepção de realidade, constitui, assim, o elemento essencial do modo como povos outros que ocidentais dão sentido ao mundo. Por exemplo, no livro A Curva do Sonho, também da Ursula Le Guin, o protagonista George Orr um dia descobre que seus sonhos podem alterar a realidade em que vive. Em nosso mundo, sonhos não dizem nada sobre a nossa realidade, não tem valor epistêmico. E, no entanto, para o povo Yanomami, né, um povo que habita aqui a Amazônia, no Brasil, como nos contam o xamã Davi Copenaua e o antropólogo Bruce Albert, no livro chamado A Queda do Céu, o sonho, e sobretudo o transe xamânico, é o meio privilegiado de conhecimento sobre o mundo. Quando o xamã inala a iacoana, né, uma substância alucinógena, a sua imagem é levada pelos espíritos da floresta, pelos chapiri, para visitar terras distantes, para ver os seres que as habitam e ouvir suas palavras inumeráveis e infinitas. É desse modo que o seu pensamento pode se expandir em todas as direções. Porém, mais que um conhecimento passivo, assimilado de uma vez por todas, nessas visitas a terras distantes, o saber advindo do sonho carrega em si a potência criativa da atenção entre dimensões heterogêneas, permitindo que as palavras dos espíritos sejam sempre atualizadas e habilitando a interferência desses seres nos acontecimentos cotidianos. O que só nos parece possível no registro ficcional, portanto, para os Yanomami e outros povos indígenas, exímios especialistas em prever o fim do mundo, é um aspecto evidente da sua realidade. O que podemos aprender disso? Não se trata aqui, né, que fique claro, de considerar as visões indígenas como ficções e, por isso, destituídas de realidade, mas, ao contrário, de reconhecer naquilo que chamamos de ficção formas outras de contar verdades sobre o nosso mundo, ou mesmo de fazer mundo, né, ideia que vai me ajudar, então, a concluir essa apresentação. Então, para acreditar nas possibilidades que rompem no mundo, emprevendo a todo instante e abrindo caminho para outras histórias que contem a verdade sobre esse mundo em meio às suas transformações, precisamos transpor a distância que separa a verdade da ficção. Eu vou pular uma parte aqui para a gente poder chegar nisso, né? Que eu ia falar um pouco da diferença que a filósofa Barbara Cassan fala entre a ficção e a pós-verdade, né? Já que a gente falou em negacionismo, mas de repente a gente fala disso mais na hora do debate. Mas o que ela vai dizer é o seguinte, que a diferença crucial entre a ficção e a pós-verdade, né, o negacionismo, os fake news, seria que a ficção engaja as pessoas na produção da história, ao passo que a pós-verdade é apenas uma mentira de autoridade, né? Ou acrescento, uma exacerbação da expectativa por verdade estável que deseja tudo submeter. E a Cassan diz assim, né? Toda ficção está à espera de bons leitores. É essa construção no e com o mundo que produz verdades consistentes. Né? Acreditar no mundo a ponto de poder imprevê-lo exige, então, que aprendamos a contar histórias juntos e reconheçamos que não existe verdade sem ficção, mediação ou engajamento, né? E concebamos a verdade como criação. É bem conhecida a frase de Donna Haraway, né, a filósofa, né, bióloga também, que diz que precisamos de narrativas e teorias que sejam grandes o bastante, e não mais que isso, para reunir as complexidades e manter as bordas abertas e ávidas por novas e velhas conexões surpreendentes, né? Deixar sempre uma porta aberta para outras histórias e novos autores e leitores, né?
Reaprender a amar a ficção, portanto, pode abrir caminho a formas mais plurais e consistentes de construção de verdades. O problema antropológico e político de reconhecer a coexistência entre verdades provenientes de mundos distintos exige, nesse sentido, uma vocação ficcional. Se queremos mudar o mundo, se precisamos mudar o mundo, se precisamos imprever o mundo, imprever o fim do mundo, não podemos prescindir da ficção, pois a ficção, como lembra a filósofa Stangers, é a continuação de nossas lutas por outros meios. Então, encerro essa fala devolvendo a palavra a Ursula Le Guin. E ela diz o seguinte: tempos difíceis se aproximam, quando precisaremos das vozes dos escritores que podem ver alternativas à forma como vivemos agora, que podem ver, através de nossa sociedade assolada pelo medo e de suas tecnologias obsessivas, podem ver outras formas de ser e até imaginar verdadeiras razões para se ter esperança. Vamos precisar de escritores que possam se lembrar da liberdade, poetas, visionários, realistas de uma realidade mais ampla. É isso, obrigada. Muito obrigada, Aline. Acho que esta intervenção da Aline também liga bem com a do Patrice. E se ao mesmo tempo precisamos da arte e da ficção para sonhar e construir outros mundos, também precisamos de pensar em estratégias de mobilização social para materializar estes caminhos para utopias. Então, nesse sentido, eu vou chamar a Ruth Castelo Branco para fazer a sua fala sobre intitulada Caminho de Utopias, reimaginando o papel da Aliança Operária Camponesa. Ruth, obrigada. A palavra é tua. Muito obrigada, Tassiana. E confesso que distraí-me um pouco com as falas anteriores e agora estou a pensar sobre a arte, a ficção, sobre outros aspectos curativos e estou a tentar recordar o que é que eu queria dizer. mas vou tentar e espero que haja uma articulação, não é? entre estas várias ideias. Confesso também que este título, A Caminho de Utopias, reimaginando o papel da Aliança Operária Camponesa, é um título intencionalmente provocador, tomando em conta a nossa história em Moçambique. E surge de uma preocupação, digamos, com a ausência de uma análise dos processos de formação de classe contemporâneos nos debates atuais sobre as problemáticas que enfrentamos e as possíveis alternativas. E, de alguma forma, isso é um paradoxo, porque no contexto moçambicano presenciamos um período de expropriação, não é? De várias formas novas de expropriação, de exploração e de exclusão social. E também a ideia desta intervenção surgiu de uma percepção do nível de desarticulação entre as organizações da sociedade civil, muitas das quais são organizações de advocacia, não são organizações de base, e os movimentos de base, não é? Quais são os maiores movimentos de base em Moçambique? Bem, para além do Partido Frelimo, são as organizações de trabalhadores de Moçambique, Movimento Laboral, e a União Nacional de Camponeses, não é? Então, pensando em algumas dos grandes desafios que existem em Moçambique, onde é que estão estas organizações de base e quais são as possibilidades de uma aliança entre as organizações de trabalhadores, trabalhadores formais, mas também informais, e camponeses, no contexto moçambicano, não é? Obviamente, sonhos e utopias são essenciais na construção de imaginários alternativos, curas coletivas, mas tão importante como sonho é a estratégia de como lá chegar. E então o que eu queria pensar hoje era, bem, quais são, no contexto moçambicano, as forças sociais
que podem, de fato, que têm, de fato, poder organizacional e mobilizador para conseguir avançar utopias. E será que a Aliança Operária Camponesa tem alguma relevância neste nosso mundo contemporâneo? E é realmente uma pergunta, eu estou à espera, isto aqui é só para levantar debate. Agora, este conceito da Aliança Operária Camponesa é um conceito leninista que inspirou tanto a Revolução Bolchevique como os movimentos de libertação africanos, incluindo em Moçambique. E, de fato, é uma visão democrática da organização das classes trabalhadoras, organizadas em pequenas associações, cooperativas, comunidades, porque, como a Aniette disse na sua apresentação, nós fazemos parte de um sistema social, não é? O Ubuntu podia ou não fazer parte desta praxis, não é? Mas a ideia é ter um processo, movimento da Aliança Operária Camponesa que tem uma base democrática. Em Moçambique, nunca passou para além de um slogan, não é? Para Frelimo, esta ideia da Aliança Operária Camponesa tinha uma função pragmática, tomando em conta o papel preponderante do campesinato na luta armada de libertação nacional. E foi uma aliança, tanto em Moçambique como, de fato, na União Soviética, que foi fragmentada pela estratégia de acumulação do governo pós-colonial, que dependia da expropriação do campo para alimentar um programa político de modernização com base na industrialização. E isso criou muitas tensões sociais no contexto moçambicano. Agora, muitos perguntam se a noção de classe, de fato, é relevante, não é? Num contexto onde a grande maioria da população está na economia informal e não faz parte, digamos, do que a visão ortodoxa marxista tinha em mente quando estava a falar sobre o trabalhador. Mas, de fato, no meu trabalho de campo, eu faço pesquisa sobre a questão do trabalho e proteção social no meio rural em Moçambique. O que foi interessante é que havia uma noção de quem ganha e quem perde. Havia uma crítica, digamos, dos processos de acumulação, havia uma noção do rico e do pobre. E só para dar um exemplo, isto vem de um vendedor de chinelos no distrito de Ribaue. Ele explica: um camponês usa águas de cinza para cozinhar, enquanto um agricultor usa óleo. Um camponês usa folhas de papaya para lavar, enquanto um agricultor usa sabão. Um camponês morre sozinho, um agricultor morre rodeado de pessoas porque sabem que vão servir marreu na cerimônia. Quando um camponês é acusado de um crime, primeiro apanha porrada e depois é interrogado. Quando um agricultor é acusado do mesmo, o juiz até vai julgá-lo em casa, não é? Então, há noções de rico e pobre, de justiça e injustiça, de expropriação, exploração e exclusão, mesmo se não seguem a estrutura, digamos, de classe marxista. Mas é importante, claro, reconhecer que no contexto moçambicano, classe, formação de classe, interesses de classe são dinâmicos. Pelo que as alianças de classe também têm que responder a estas dinâmicas e as suas causas históricas e sociais. Particularmente porque vemos que as mesmas pessoas, os mesmos agregados, podem ser operários e camponeses, podem ser empregados e empregadores, não é? Dada a natureza do nosso mercado de trabalho, a forma como as pessoas conseguem desenrascar a vida. E a segunda coisa é que a ideia de uma aliança operária camponesa não é algo natural, digamos. Existem tensões importantes, pelo que só pode se concretizar quando está inserida em lutas concretas, contra tensões e contradições. E a história moçambicana mostra como essas contradições eventualmente fragmentaram a possibilidade de uma aliança operário-camponesa. Então, Moçambique hoje enfrenta uma crise de reprodução social profunda, elevadíssimos índices de pobreza, desigualdade e desemprego. A maior parte da população desenrasca a vida através
de uma multiplicidade de biscates, mesmo aqueles que vivem com emprego vivem vidas precárias, baixos salários, falta de segurança, seja de emprego, ocupacional ou social. E a economia extrativa moçambicana não só aumenta, piora estas fragilidades, como também reduz a capacidade redistributiva do Estado. Vemos o fraco acesso a necessidades básicas, seja na área da saúde, educação, proteção social. E a dependência na ajuda externa nos torna refém a modelos de desenvolvimento e condicionalismos de organizações internacionais, o que, de alguma forma, também limita o debate nacional, o debate democrático. Eu estou, por exemplo, envolvida na área da proteção social e é interessante ver como a resposta à pandemia da Covid foi influenciada tanto no seu desenho como na sua implementação pelas best practices, digamos, do Banco Mundial, em nome do custo e eficiência, da transparência, etc., etc. Mas que acabaram, por um lado, por aumentar os custos, não era nada custo eficiente, né? Porque é tudo com base na privatização, terceirização de serviços. Todos aqueles recursos foram para terceiros, fizeram pouco, de fato, para fortalecer o Estado e, em algum momento, até o fragmentaram ainda mais e dependeram da aquisição de dívida externa. Não é? Nós sabemos que fundos, financiamentos de instituições internacionais financeiras não são gratuitos. Então, isso tudo condiciona a nossa capacidade de resposta, fragmenta a nossa capacidade de alianças. E cria uma crise profunda. Agora, eu quero só terminar citando outra pessoa que eu entrevistei, também Ribauer, que fala sobre o trauma de ir para a escola, não é? Graduar e não conseguir emprego. Ele começou a sua carreira, era o melhor estudante da escola, foi para a cidade de Nampula, ficou um trabalhador doméstico, enquanto esperava conseguir um concurso na função pública, não conseguiu, juntou-se à tropa, depois fugiu, foi treinar seguranças lá em Montepuez, quando aquela cena aqueceu, fugiu, ficou um vendedor de chinelos em Ribau. E ele sempre tentando conseguir um emprego na linha férrea CDN, naval, o que seja, não é? E ele diz, dói muito, porque não é normal estudar e ficar desempregado. Para conseguir um emprego no CDN, tens que pagar aquele dinheiro que ias usar para comprar comida, pagas mesmo sabendo que vão deitar teus papéis na latrina. A frustração, o desejo, pode até te dar trombose. No tempo de Samora, as coisas estavam bem. Temos sempre esse elemento de nostalgia, não é? Mas agora, sem dinheiro, não fazes nada. Assim, vamos ficar marginais, vamos queimar infraestruturas, vamos queimar tudo. Não é? Então, existe uma crise de produção social profunda e a questão é qual é o papel de movimentos sociais, qual é a capacidade de construção de um movimento que pode, de fato, avançar utopias. Agora, eu não estou aqui para dizer quais são, eu sou Mama John John, não sou ninguém, mas eu acho que nós, como pessoas comprometidas à mudança, temos que garantir que existe, sim, uma ligação com organizações, não só que representam o outro, mas onde as pessoas, a classe trabalhadora e os campesinatos têm uma liderança, não é? Às vezes existe a tendência de dizer, vamos trazer alguém para dar o seu depoimento, mas dar voz ou ser dado voz não é a mesma coisa como ser ouvido, como fazer parte de um processo coletivo e dialético de construção do movimento progressista. Agora, não sei se a Aliança Operária Camponesa é isso. Vou deixar isso para o público decidir. Obrigada. Obrigada, Ruth. Muito obrigada pelas provocações. Eu acho que, de alguma forma, a apresentação da Ruth ela acaba também fechando o ciclo das apresentações, porque ela liga muito bem com
com a primeira partilha sobre a necessidade de descolonizar a democracia e trazer esta questão da consciência de classe, de refletir as desigualdades sociais e económicas e como elas também se interligam com esta conversa que estamos a ter sobre a necessidade de cura, né, concretizando isto como uma realidade que realmente exige pensar modelos mais igualitários e movimentos que sejam mobilizados para a ação, né? Então, eu queria agora passar a palavra para a audiência, para quem nos ouve através do Zoom ou presencialmente, para, se tiverem questões, colocarem para os nossos convidados. Não sei se temos aqui alguma questão. Ok. Parece que há uma questão no chat. Ok. Não temos questões. Eu acho que foi uma roda intensa com múltiplas perspectivas. Então, aquilo que eu gostaria de fazer era talvez passar um pouco a palavra para os convidados, se houver ainda algum ponto que gostariam de acrescentar, alguma coisa que tenha ficado de fora e que gostariam de passar. Não sei se algum de vocês gostaria de fazer alguma partilha que possa ter ficado de fora. I think there's one attendee online who has a question. Fernanda? Há uma questão? Há um comentário. Okay. Só uma questão, eu não sei se ela está digitando a questão, o comentário, ou se ela quer pegar o microfone e falar, não sei se isso é possível, né? É a Fernanda Teixeira, né? Sim, temos aqui não uma questão, mas a senhora Fernanda Teixeira diz aqui no Zoom, não seria exatamente uma questão, mas mais uma reflexão com base nas diferentes ideias apresentadas. Ok, então ela ainda deve estar, ela ainda deve estar a escrever. Não sei se há a possibilidade dos participantes partilharem por microfone. Bem, talvez, entretanto, também eu posso ir partilhando algumas notas, né, daquilo que foram as várias perspectivas que nós podemos escolher aqui hoje, nesta sessão, né? Acho que foi um exercício, primeiro, bastante intercultural. Nós tivemos vozes que estão em diferentes cantos, e tivemos também conversas que vêm de lugares
muito distintos, né? Artista, uma pessoa que trabalha com direitos humanos, uma filósofa, uma pessoa que trabalha com a questão laboral. Então, penso que reúne, de facto, muitas ideias e muitas perspectivas que, embora distintas, elas estão unidas nesta ideia central de que é preciso recriar e repensar imaginários e possibilidades diferentes de construir e organizar as nossas sociedades, né, permitindo uma vida que seja de facto mais justa, mais igualitária, não só para uns, não apenas para uns, mas para todos, né, e que considere também, com toda a questão das mudanças climáticas, que considere também a nossa relação com a natureza. E acho que é importante dizer sobre isso que no continente africano, em particular, nós já temos 45% da nossa terra desertificada como efeito das mudanças climáticas, e nós estamos a assistir cada vez mais ao impacto disso nos desastres naturais, que tem acontecido com uma frequência inédita em Moçambique, tem sido também alvo disso. E também temos toda esta realidade de conflitos que se vem intensificando nos últimos anos. No continente temos, infelizmente, 15 países em conflitos ativos, e Moçambique faz parte dessa lista, e tudo isso tem que ser também compreendido dentro destas questões, né, que foram partilhadas, de desigualdade social e econômica, né, de falta realmente de um sistema democrático que dê conta também desta necessidade de direitos não só políticos, mas também econômicos e sociais, né? Então, estes são só uns pontos para poder também fechar e consolidar esta multiplicidade de perspectivas. E acho que uma coisa... Ana, Oi? eu queria só, se você permite, comentar alguma coisa nesse sentido também. Sim, por favor, Aline. Porque eu fiquei pensando, né, no quanto que essa mesa foi importante para alargar alguns entendimentos correntes que a gente tem, né, seja de política, seja até de humanidade, né, porque no sentido, né, como a Ruth falou, a gente precisa sim de estratégia, né, mas acho que, de certa forma, tudo que a gente, né, acabou discutindo aqui na mesa passam por uma concepção realmente mais alargada, né, do corpo como um agente político, da imaginação como uma contribuição política, né? Então, a ANF falou de dança, né? Falou da respiração, da alimentação, né? O Patrício falou de dançar juntos, né? De ouvir respirar. Então, tem toda é interessante que nesses tempos que a gente está vivendo, apesar de todas as investidas de movimentos horríveis, né, fascistas, aqui no Brasil, vocês devem estar acompanhando, a gente tem um presidente genocida, fascista, né? Então, apesar de tudo isso, a gente tem visto experimentações muito interessantes no campo da política, no campo das artes, no próprio campo da ciência, né, de misturas de aspectos que antes eram tratados de forma muito separada, né? A política, então, era antes pensada só como ou a militância, né, ou talvez só a parte estratégica, mas cada vez mais se tem considerado essas outras dimensões, né, digamos, das práticas do corpo e dos sensíveis como importantes e potentes, digamos, não só ferramentas, né, mas elementos, né, de conjugação, de transformação de realidades, de corpos. Então, tem uma coisa muito... acho que, no fim das contas, o nome cura, né, para a nossa sessão, né, ele é muito acertado por conta dessa dimensão plural e ampliada, né, que não mais separa o individual do coletivo, né, o subjetivo, o fechado do prático. É como se a gente estivesse aqui pensando, então, mesmo... por isso que eu fico muito feliz e muito honrada nessa conversa. A gente está pensando realmente formas outras de reinventar a própria política e a própria ideia de pertencimento diante, né, desse esfacelamento físico, metafísico, político, né, ecológico, coletivo, das investidas que a gente está vendo
Então, eu acho que tem um potencial aí justamente de, né, a gente pode acreditar no mundo, nesses encontros, nessas conversas que eu acho que a gente tem sentidos, né, de, não só aqui, claro, né, em muitas práticas políticas também, evidente, mas, não sei, eu queria só comentar que o quanto que é interessante, eu acho, a nossa mesa ter esse perfil de reimaginar futuros, né, e de falar em cura, né, porque a própria apresentação, né, a própria coleção das apresentações ajudou a gente a juntar coisas que muitas vezes, né, são tratadas em separado. Enfim, não sei o que vocês acham, só queria comentar isso. Obrigada, Aline. Não, acho que foi muito boa a tua fala, acabou sumarizando muito daquilo que realmente era a proposta desta mesa, e isso também me deixa muito feliz ver que foi possível reunir estas perspectivas todas diferentes. Parece que agora já temos alguém que gostaria de fazer um comentário ou uma fala, por favor. Muito obrigada Tassiana, e queria em primeiro lugar dar os meus parabéns a todos os painelistas, a todos os palestrantes. Foram todas as intervenções excelentes e com montes de coisas que nos fazem pensar, refletir, mas queria pegar neste último aspecto, que era um pouco essa a minha questão quando pedi a palavra, este último aspecto que a Aline colocou, a necessidade de ligarmos todos os pontos. Como ela também muito bem disse, eu sinto que há muita coisa que está a acontecer pelo mundo fora, muito positiva, mas que acaba ficando perdida, acabam ficando experiências isoladas, podem até ser conhecidas e partilhadas em determinados círculos, mas não são, como é que eu vou dizer, potenciadas para ir ao encontro dessa tal estratégia que a Ruth referia que é necessária. Então, um ponto que eu gostaria de colocar para reflexão é como é que nós poderíamos unir mais todos esses saberes diferentes, todas essas diferentes perspectivas e experiências, e encontrarmos em todas elas aquilo que de melhor existe para podermos construir algo diferente e que nos permita ir por esse caminho da cura que tão necessária em todos os aspectos, e que também queria felicitar por essa palavra escolhida para esta conferência. Eu vivi um pouco a experiência dos primeiros anos, vivi intensamente e tenho excelentes memórias disso, todos os primeiros anos da independência de Moçambique, e uma coisa de que sinto extrema falta daqueles tempos iniciais da nossa independência era do debate, da participação, da forma como nós conseguíamos, desde as comunidades mais remotas, nos meios rurais, até aos meios mais urbanos, discutir o que era fundamental para a sociedade naquele momento. Eu recordo-me, e às vezes com coisas que nos surpreendiam, eu recordo-me de uma vez no distrito de Zóbue, na província de Tete, discutirmos a participação das mulheres nas cooperativas, e os homens muito zangados porque as mulheres conseguiam tirar mais dinheiro do que eles faziam, e quando perceberam porque é que elas tiravam mais dinheiro do que eles da cooperativa, acabaram compreendendo que realmente estava certo assim, mas tudo isto porque havia muito debate e havia muita discussão que de alguma maneira, e não sei exatamente porquê, se foi perdendo, se ficou muito nos discursos que achamos que querem ser ouvidos e não no que realmente queremos dizer ou gostaríamos de discutir. Então, como retornar a este ambiente mais participativo, mais dinâmico em termos de troca de ideias, de troca de experiências, como recuperar coisas que eram tão positivas e que se foram perdendo. E aqui gostei muito de ouvir a Anete, gostei muito de ouvir o Patrice, com todas as experiências que existem neste nosso continente, que poderiam ser potenciadas para construir, de facto, estratégias de desenvolvimento rural que
tenham esta harmonia entre a natureza, entre o ser humano e olhando para todas as perspectivas realmente de cura e de regeneração que precisamos. Acho que era por aqui que eu queria parar. Obrigada por me terem permitido falar. Muito obrigada, Fernanda. Eu não sei se haverão mais questões ou comentários, não? Eu acho que também a fala da Fernanda também acaba consolidando muito aquilo que foi esta roda de troca e de partilha que vem precisamente também neste sentido de promover esse diálogo intercultural, de resgatar as diferentes histórias, cosmovisões que nos podem mostrar que é possível construir outros caminhos, é possível abrir espaço realmente para estas políticas curativas que estamos a propor a partir deste tipo de encontros, né? Que penso que podem ser alargados, aprofundados e que podem trazer esta diversidade de perspectivas e entendimentos. Então, eu queria terminar agradecendo muito profundamente a todos os convidados, a Agnete, ao Patrício, a Aline, a Ruth, por terem aceito este convite, de alguma forma também sonhar em conjunto o que pode ser esta cura como um elemento catalisador para transformações realmente mais profundas no nosso modo de viver e de conviver. Então, agradeço muito profundamente as vossas reflexões e partilhas. Espero encontrar-vos novamente. Agradeço também a presença de todos que estiveram virtualmente e que estiveram aqui também na Fundação. Muito obrigada e continue a acompanhar a programação do Festival MFF 2021. Obrigada.